enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer,
campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ouvintes amados, uma mensagem, ou seja, uma doutrina que choca profundamente os princípios religiosos é a doutrina da semente da serpente. É curioso e desperta muita atenção da gente, porque os sistemas religiosos, de uma maneira geral, não querem aceitar ou não aceitam a doutrina da semente da serpente. Agora, em síntese, tudo está explicado. É porque a semente da serpente é em si, por natureza, religiosa. Sem dúvida alguma, Caim é semente da serpente. Deus não traria, através de sua criação original, um homicida ao mundo. Deus não traria de maneira alguma um espírito tão mau, tão perverso, que mataria o seu próprio irmão, irmão de ventre, irmão por parte de mãe. Não. Foi aquela serpente que falou com Eva. E por fim, na hora da sentença, Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Anotem para que vocês conheçam assim, em síntese, numa curta mensagem, tenham a sua atenção despertada para este grande fato: há duas sementes na terra, plantadas no ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, isso Deus falando com a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Notaram isto? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente. Quer dizer, a semente da serpente é a semente da mulher. São duas sementes, escrituristicamente falando. Outra interpretação aqui é humana apenas. Na verdade, isto carece de revelação. Gênesis capítulo 6, versículo 2, está escrito: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Que filhos de Deus seriam estes? Em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, Jesus disse: não discutam com Jesus. Jesus disse, ele próprio explicando a parábola do joio: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio
são os filhos do maligno. São Mateus, capítulo 13, versículo 38. Na verdade, isto se trata de uma matéria, conforme já falamos, que depende de revelação. Mas o que promove a revelação disto é justamente a qualidade da semente que temos. Se temos a semente de Deus, se pertencemos ao reino, nós distinguimos a toda semente que não pertence ao reino. E isto é o que é mais necessário. Agora, amados, vamos continuar pensando sobre este assunto, porque o enfermo pode dizer: olha, esta mensagem cura doentes, essa mensagem liberta oprimidos, porque o interesse da era é este, não é? Esta mensagem salva pecadores, esta doutrina resolve o problema da gente, enfim, vale a pena ser ouvida? Perfeitamente. Justamente por não conhecerem a verdade, é que estão escravizados. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará, em primeiro lugar, da ignorância acerca daquele que vem sugando a vida da igreja. A igreja tem que conhecer o seu inimigo. A coisa mais triste que tem é uma pessoa saber que tem um inimigo, mas não sabe onde está esse inimigo. Não sabe como age este inimigo e às vezes está aí abraçando-o, convidando-o para dentro de casa e defendendo a sua causa. E esse inimigo está corroendo, matando e destruindo. E, no entanto, aquela pessoa ignorantemente está procurando esse inimigo em outro lugar muito distante, quando ele está dentro de si próprio. Então é necessário que saibamos onde está o inimigo, reconheçamos o inimigo e saibamos com que combater o inimigo. Jesus Cristo disse, vamos repetir: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então o próprio Jesus Cristo está dizendo, está esclarecendo em São Mateus, capítulo 13, versículo 38, que há duas sementes na terra. Uma são os filhos do reino, a outra são os filhos do maligno. Cada uma naturalmente produz o seu fruto característico, segundo a sua espécie. Mas para confundir, para enganar esta falsa semente, ou a semente do maligno, teria que ser religiosa. E foi justamente o que Caim fez. Você sabe que Caim apresentou uma coisa muito mais bonita, um altar muito mais lindo, um culto muito mais preparado do que o de Abel. E não foi a Satanás que ele cultuou, mas foi a Deus. Era necessário que viesse um profeta de Deus, nos revelando estes segredos nas Escrituras Sagradas. Satanás teria mesmo que odiar a mensagem deste profeta, porque ele revela, ele desmascara Satanás.
mostra onde está o inimigo. Mostra o que o inimigo está fazendo. E nos dá a arma para combater esse inimigo, para vencermos este inimigo. Por isso Satanás odeia esta mensagem, porque ela revela o Gênesis, o princípio, e ela revela o fim, revela o Apocalipse. Ela mostra Cristo crucificado, vindo como a semente de Deus, massacrando a semente de Satanás. Ela mostra todo o terreno, todo o campo, de um lado e do outro, e coloca a pessoa, então, mediante uma escolha. Foi isto que Elias fez. Vocês vão escolher a quem vocês deveis servir: a Deus, ao Senhor, ou então a Baal? Agora, de acordo com a semente de cada um, ele fez a sua escolha. Uns escolheram a Baal, porém, uns poucos escolheram a Deus. O profeta desta era nos mostra na mensagem da era de Filadélfia que há duas vinhas. E ele nos mostra nesta mensagem sobre estas duas vinhas que há dois espíritos diferentes. Tomemos o exemplo de Jesus e de Judas. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Agora vejam, ambas sementes manifestadas em seres humanos, em homens. Jesus Cristo, homem. Judas, homem. Cada um manifestando uma semente. Jesus era o Filho de Deus. Judas era o filho da perdição. Judas era, tanto quanto Caim, semente da serpente. A Bíblia diz assim que Caim era do maligno. E a Bíblia diz que Judas era filho da perdição. Filho é semente, filho é descendência. E João disse aos mais religiosos de então: raça de víboras, quer dizer descendência, semente. Jesus confirmou raça de víboras e por fim o chamou de serpentes. Porque filho de cobra, cobra é. Filho de peixe, peixe é. Jesus era o Filho de Deus, portanto, e Judas era o filho da perdição. Deus entrou em Jesus. Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, conforme está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Na verdade, Jesus veio libertar a sua semente que estava oprimida pelo diabo. Isto é certo. Agora Judas foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Atos 1:17. Mateus 10, capítulo 1 diz: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. E lá estava o Judas dentro. Este espírito que estava em Judas esteve interruptamente no ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz, ambos foram levantados. Jesus foi dependurado na cruz voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores,
entregando seu espírito, foi para Deus e depois foi derramado na igreja no Pentecostes. Porém, Judas dependurou-se a si mesmo e seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois do Pentecostes, este mesmo espírito que estava em Judas voltou para a falsa igreja, para a falsa vinha que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas notem, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecostes. Ele nunca subiu para receber o Espírito Santo. Ele não podia. Mas para que foi este espírito de Judas? Ele foi por causa da bolsa de ouro. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro até hoje. Ele ainda ama as coisas terrenas. Ele ainda ama os patrimônios. Ele ainda ama as coisas terrenas, embora sendo religioso desde o princípio. Embora sendo religioso desde o princípio. E por causa disso ele mata. Por causa disso ele tem derramado sangue da igreja durante as eras. Se ele anda no nome de Jesus, fale ainda acerca dele e você verá que ele ama o dinheiro. Ele ama a aparência terrena. Ele ama a posição terrena. Ele ama a fama. Ele ama a posição. Ele ama a política. Ele ama o poder terreno. Ele quer estar sempre misturado com Deus. Veja só, misturado com Deus, misturado com religião e com o poder político. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A política estaria muito bem se esse espírito não estivesse lá misturado com ela. Herodes não teria matado a João se Herodias não estivesse lá com ele. Acabe não teria perseguido a Elias, não teria matado aquele justo Nabote, não teria perseguido a Micaías se Jezabel não estivesse lá com ele, casada com ele. Jamais o poder nacional, isso falando no sentido mundial, poderia se levantar durante as eras contra os cristãos se a falsa igreja não estivesse ali instigando, como Herodias fez, como Jezabel fez. Mas esse é o espírito misturado. Então ele estava no ministério de Jesus também. Ele está na igreja formando a falsa vinha. Mas fique sabendo, ouvintes, quando Jesus foi dependurado, Judas também foi dependurado. Ele derramou o seu ventre. É esse espírito que permanece até hoje sobre a terra, formando a falsa igreja que ama o ouro acima de tudo. Mas por outro lado, notemos isto, Jesus foi dependurado e logo foi derramado sobre a igreja, infundindo nela o amor a Cristo, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Veja que diferença de amor. Um amando através do ouro, outro amando através do Espírito Santo. Outro amando, fazendo bem, não através do ouro e da prata, mas fazendo bem através do nome de Jesus Cristo. Por que a igreja quer fazer tanto bem e recolher tanto dinheiro para fazer bem para os pobres, quando Pedro não fez isto? Quando Jesus não fez isto? Mas é porque ela é falsa. Ela tem o espírito de Judas. Ela ama mexer com dinheiro, ainda que tenha que dar aquele dinheiro para comprar um campo de sangue para os estrangeiros. É isto que ela ama. Ela não ama o próximo.
ela é assassina, ela é mentirosa, ela é adúltera, mas Ele, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é verdadeiro, Ele nos introduz o Espírito Santo, que nos introduzirá na glória eterna. Ó Deus, tenha compaixão dos nossos ouvintes e abre o entendimento de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus fez promessas pra mim e muitas delas já se cumpriram. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá no tempo dele. Ele é o Deus do impossível, do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar, sim, vou esperar, mais uma vez em suas promessas. Vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é o homem, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é o homem, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Firmado estou em suas promessas, nas promessas que Deus fez pra mim. Me tirou